Fala pessoal, beleza? Tava fazendo uns estudos aqui, resolvi gravar esse vídeo para os inscritos, para a gente observar um detalhe bem importante que pode te tirar de muita enrascada, tá? E a gente teve esse movimento interessante aqui de 5% nessa moeda ASTR contra o par Bitcoin, tá? Então, assim, as moedas é ideal você observar se elas têm força ou fraqueza perante o Bitcoin. Eu sei que muita gente tem vários motivos para comprar altcoins, mas, por exemplo, por que você não faz o trade no Bitcoin, então, que é o mais forte, tem mais liquidez e tem uns movimentos, às vezes, até mais claros que algumas criptomoedas altcoins, né? Principalmente as shitcoins. Primeiro que a pessoa se ilude muito, que a altcoin ela vai subir muito mais que o Bitcoin, então vai fazer aquelas explosões e tal, mas não é sempre que você pega uma explosão daquela. Normalmente, quando você vê a explosão, você já está fora do negócio há muito tempo, né? Aí você fica só babando, né? Aí sempre aparece um engraçadinho que alguém vai pegar alguma coisa, né? E aí vem falar assim, se eu peguei a fulana, subiu 50% e tal, pá, mas pô, se o cara vicia nisso, ele vai começar a atirar para tudo quanto é lado, e a verdade é que ele vai acertar poucas vezes e vai errar muito mais. Isso vai dar em perda de grana, beleza? Ou então ele ficar preso na moedinha shitcoin dessa daí. Então tudo que você quer é entender se a moeda vai desenvolver preço, né? Depois que você comprar, beleza? E esse vídeo aqui eu vou mostrar isso mais ou menos para você. Uma das coisas que as pessoas devem fazer é a escolha das criptomoedas melhores, né, contra o Bitcoin para poder fazer suas compras, tá? Principalmente o swing trade aí. Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, dessa criptomoeda aqui, que é a STR contra o Bitcoin. Hoje ela desenvolveu 5%. E eu estou achando engraçado, porque o Bitcoin, a gente está tendo uma queda aí nesses últimos dias, né, na última semana, por exemplo, né? A gente está com pouca força no Bitcoin. E essa moedinha começou a fazer esses movimentos aqui e segurar fundos, ó. Olha que interessante. Ela fez um fundo duplo aqui. Essa moeda vem de uma queda bem expressiva há muito tempo, tá? Desde o ano passado aí, tá? E agora ela resolveu fazer aqui um movimento interessante, né? Que pode ser aqui, né, uma consolidação, uma acumulação, tá? E que já dura bastante tempo, e isso aqui me chama a atenção, né? A gente está aqui com uma acumulação que tem durado bastante tempo, ó, desde o final do dia 2 de julho, né? Então a gente está desde o começo do mês de julho acumulando dentro desse range aqui. Também não é um range pequeno, é um range de 30%, né? Que ela já explorou, mas é um movimento interessante. Então, para que a gente quer observar isso aqui? Porque se as moedas têm força no par Bitcoin, quer dizer que se o Bitcoin subir, elas vão subir um pouco mais, né? Então, se o Bitcoin às vezes sobe 5, 10% num dia, as moedinhas chegam a subir 5 não, né? Elas sobem 10, 20, 30% é, contra o dólar, né? Porque se o Bitcoin está forte contra o dólar, ele comanda o mercado cripto, e a moeda está forte contra ele, quer dizer que ela vai subir melhor, né? Vai subir mais. Tá? Isso é um macete que todo mundo deveria olhar e que muita gente nem está nem aí, as pessoas não estão nem aí para isso. Tá? E depois eu vou ensinar a fazer o cálculo aqui para você entender qual é o preço dela em dólar, né? Se o preço dela em Bitcoin já é esse aqui, beleza? Então, por que eu chamo atenção para essas moedinhas aqui? Por causa da mudança de comportamento delas. Você vê que a moedinha, ela tende, ó, a segurar uns suportes e uma resistência bem nítidos, né, cara? Aqui, ó. Aí fez esse fundinho aqui, foi lá, retestou o fundo e fez esse movimento aqui. Então, nessas regiões aqui, ó, eu já comecei a entender, né, que estava interessante essa moeda, né? Essas regiões aqui, ó. E aí a gente tem esse fundo duplo aqui embaixo. Falei, poxa, cara, ele demonstrou 30% de força aqui contra o Bitcoin, né? Testando já uma zona anterior aqui, né? Ela não só se ficou retida nesse fundo, ela realmente fez um paviozinho ali, foi lá retestar, tá? Se a gente traçar um perfil de volume aqui agora, vamos traçar um perfil de volume aqui desse último topo aqui, por exemplo, né? Para a gente entender, né? Desse último topo aqui até esse fundo aqui, né? Aí, ó, olha aqui, a gente tem essa região aqui, né, que ela está querendo explorar, e a gente fez um fundo duplo. Quer dizer, ela reagiu e agora não perdeu fundo. Cara, eu acho interessante isso aí, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui fazer uma continha bem simples para entender quais são os alvos e quais são os suportes da moeda, né? Então, onde está teu stop,
onde você pode colocar teu stop e onde você pode esperar um alvo da moeda se permanecer com força, né? A gente teve o exemplo também da XRP, que estava muito forte contra o Bitcoin, e o Bitcoin fez a queda e ela ficou lateralizando como essa moeda aqui, ó. Então, quer dizer, as moedas que estão mais fortes com os Bitcoin, contra o Bitcoin são as moedas que você deveria tradear, independente do padrão gráfico que ela apresente no par contra o dólar, tá? Então, essa aqui é uma teoria que é dada em cursos pagos aí e que a galera, infelizmente, deixa passar batida. Às vezes a gente está na velocidade do dia a dia, que é a facilidade, fica meio preguiçoso e não faz isso aqui. Mas o ideal é você sempre olhar a moedinha que você ia comprar no par do Bitcoin. Eu confesso que eu também falho muitas vezes nessa questão aí, tá? Vou ser sincero, vejo aquele padrão lá, olha o Bitcoin, tá subindo, eu olho a moeda com padrão e compro. Todo mundo faz isso, tá? Mas o ideal é você, para fugir de enrascada ou pegar uma reversão boa, né? Você fazer isso aqui, beleza? Então como é que a gente vai fazer aqui, ó? É simples, ó, calculadora, eu quero saber o preço dessa moeda em dólar, então, para ir olhar ela no dólar, tá? Então, assim, há de concordar comigo que essa 0,19 aqui, ó, essa região do 0,19, é uma região de suporte muito relevante, cara, né? Pô, bacana, né? Então vamos lá, vamos entender como é que a gente vai pegar aqui, ó, 0, né? Vou pegar o 0,00000019, né? E multiplicar a conta simples, né? Pelo preço do Bitcoin. Vou botar que o Bitcoin está 113.200. Cadê o Bitcoin? O Bitcoin é 113.300, né? Aí a gente vai aqui, ó, 113, opa, e 300. E a gente vai ter esse número aqui, ó. Então, esse número aqui é quanto ela vale em dólar, tá? Agora vamos lá no dólar, dar uma olhada nessa moeda no par dólar, né? Sem preguiça, vamos lá. Eu já estava fazendo esses estudos aqui para ver onde é que seria uma boa entrada dessa moeda com risco de retorno bacana, né? E aí a gente encontra esses padrões aqui, né? A gente encontra uma linha de tendência aqui, né? Que é te dá uma visualização fácil, né, do que está acontecendo no preço. Tá? Eu não costumo fazer trade baseado em linha de tendência, mas ela é uma realidade. Você pode ter uma referência gráfica, né, na tua tela de fácil entendimento para isso. Tá? Então vamos lá, a gente pega essa linha aqui, por exemplo, e você vai lá em coordenadas, né? Vamos facilitar então. É porque tem muita gente que está começando e às vezes assiste esses vídeos aqui. Dá 2 cliques e vem aqui, ó. Colou. Aqui, ó. Aí tu fala assim, poxa, caramba, quer dizer que o meu stop técnico, né, que o fundão aqui, esse fundão aqui, nessa moeda, no par BTC, ele é mais alto, né, do que esse fundo aqui que ela fez no dólar. Então, assim, se eu estou tradando ela baseado na análise do BTC, o meu stop técnico em BTC seria aqui, ó. Seria aqui, 21 e pouco, né? Deixa eu botar aqui, não, Ctrl V, tá? 21,53. Aí você imagina, né? Você pensa, fala assim, bom, então se eu comprar essa moeda aqui em algum lugar, o meu stop técnico no BTC seria aqui. E por que o stop? Porque se a gente, você há de convir comigo, que no nosso entendimento aqui, né, se você perder essa região aqui dos 19, de 0,19, cara, anulou todo esse movimento aqui e a gente vai ter uma sequência para baixo. Quer dizer, o mercado azedou, deu ruim para todo mundo, e se deu ruim para o Bitcoin, né, deu ruim para essa moedinha aqui principalmente, beleza? Então tu quer sair fora aqui. Faz sentido? Beleza, então a gente já sabe quanto é esse preço aqui que tu quer sair fora. E se você reparar, você vai perceber que contra o par dólar, cara, você poupou dinheiro de stop, tá? Porque aqui, ó, olha quanto você pouparia. Quase 4%, mano. Porque obrigatoriamente no par contra o dólar, você teria que colocar o stop nesse último fundo. Aqui o fundo onde é que tá? Em 28,3. Já aqui, ó, no par contra BTC, você já pode colocar um stop técnico, quer dizer, que não é um stop da tua cabeça, aqui, ó. Então você pouparia esse dinheiro aqui, tá? Então, olha como é que
essa análise de contra o Bitcoin pode te ajudar bastante na tua tomada de decisão, né? Então, aí os alvos também, vamos ver então alvos. Pô, cara, e aí, Sérgio, me diz aí qual é o alvo. Cara, qual seria ter um alvo teu aqui? Né? Poxa, um alvo nosso aqui poderia ser aqui, beleza? A gente tem um topo duplo aqui, né? Tá brigando contra ele, né? A gente tem outro topo duplo aqui, ó. Então a gente pode já traçar uma linha de tendência aqui também, ó. Já viram uma nova linha de tendência, beleza? E onde é que seria as resistências? Seriam nesses duplos aqui, beleza? Então a gente teria resistências aqui, locais onde colocar o alvo. Aí você imagina o seguinte, fala assim, pô Sérgio, mas eu não quero entrar agora, estou com medo, o mercado está estranho, tá legal. Vamos imaginar mais um macete então. Pô, a gente está olhando aqui no par Bitcoin, esse vídeo está um pouco mais longo, mas acho que a galera vai entender. Isso aqui é a matéria de curso pago aí. Cara, vamos imaginar que a moeda adora fazer esses padrõezinhos aqui, né? Respeitar essas zonas, né? Vamos imaginar então que agora ela está numa reversão de movimento, se ela na queda, isso aqui é uma queda, ela transformou isso aqui numa resistência, pô, se a gente pegar uma reversão de movimento agora, ela vai transformar isso aqui num baita do suporte. E pode ser que ela venha fazer o quê? Que ela venha retestar essa zona aqui. É plausível? Estou falando bobagem? Não. Aí você fala assim, pô Sérgio, mas pô, legal, se ela visitar aqui então, eu tenho um stop bem curto, né? Uma área de stop bem curto e um fundo triplo nessa moeda. Caramba, vamos lá no par do dólar, ver qual é. Cara, aí você bota logo a maldade no coração. Você fala assim, bom, se ela fizer o fundo triplo e o fundo dela é no 21,55, eu posso fazer isso aqui, ó. Botar um alarme lá no dólar. E quando essa criança retestar lá aquele fundo no dólar, eu vou querer comprar ela abusadamente, né? Abusadamente, e botar um stop. E aí eu teria um stop técnico também no par dólar, velho. Aqui, ó. Stop abaixo dos últimos fundos aqui, ó. Aí tu, caramba, cara, quer dizer então que se ela... Faz sentido ou não? Se ela fizer um fundo triplo lá no par BTC, cara, eu tô com um risco-retorno aqui top. E vamos botar o topo então, o alvo dela? Vou fazer um alvo dela aqui. Qual seria o alvo dela? É, o alvo de movimento, né? A resistência de movimento, né? Porque a gente tem um movimento aqui, ó, de queda, tá na cara, né? E agora a gente tem um novo movimento aqui expressivo. Você, poxa, caramba, esse movimento aqui inclusive é maior do que esse aqui, né? É maior do que esse aqui não, que ele explorou bastante o fundo, mas é um movimento expressivo também, beleza? Então a gente ia comprar o fundo dele. Legal, o meu primeiro alvo é aqui. Então você vai pegar esse 0,0025 aqui, ó. Vamos lá. 0,000025, né? Que é o topo que ela deixou desse movimento, tá? Que seria uma possível resistência, né? Para entrar nesse range aqui. Sacou a ideia? Então, tipo assim, esse aqui virou uma resistência desse movimento, tá? Não perdemos fundo, estamos explorando novos preços aqui, pode ficar aqui, pum, a gente tem esse range aqui para trabalhar. Também pode ficar aqui bastante tempo, quem sabe, né? Mas a gente vem aqui, ó, e multiplica pelo 113, né? E 300. Vamos manter aquele número. Pô, 28. Isso aqui é um alvo técnico, tá? Daria 28. Ctrl C. STR. Vamos lá. Vamos lá no macetinho. Bota aqui negócio. Coordenadas. Cola o preço aqui, né? Preço. Pum, ela vai pular para lá. Caramba, legal, hein? Quer dizer então que eu teria um alvo técnico aqui, ó. É bem semelhante, né? Esse topo duplo aqui. Tá fazendo sentido? Poxa, faz sentido, certo? Faz sentido. Legal, gostei. E qual seria um outro alvo? Pô, 35 e 4? Mas eu quero um alvo, né?
do Bitcoin, por exemplo, né? É um alvo relacionado ao Bitcoin, porque eu estou entrando baseado no Bitcoin. Eu escolhi fazer o trade nessa moeda em vez do Bitcoin porque ela pode me dar uma simetria melhor. E aqui vamos falar em simetria? Pô, mano, quantos por cento dá isso aqui? Porra, bicho, deu 30%, mano. Com stop de quanto? Caraca, com stop de 4. Bacana, hein? Deu 7 para 1, só nesse primeiro alvo, que é o alvo de movimento. Agora vamos ver o outro alvo lá. 0,3, 0,0, não sei o que, 3,3. Vamos lá. 0,00000033 vezes, vamos manter o padrão, né? O Bitcoin fica passeando, a gente 13.300, tá? Vamos dizer que a gente está montando o plano de trade agora, então 37,89 seria esse alvo aqui, ó, que é o alvo maior de todos aqui, porque daqui ia quebrar a estrutura no diário e aí a gente realmente ia ter dificuldade para passar daqui, ia fazer um pullback, né, que aí seria uma onda 1, aí começa aquela história toda, né? Um dia de cada vez, né, galera? Vamos aqui, Ctrl C, vamos ver lá qual seria o alvo final dessa operação aqui, né? Beleza, macete de novo, vamos lá, vou colocar aqui em qualquer lugar, duplo clique, Ctrl V, dá o OK, caramba, aí já é legal, hein? Tipo assim, aí já fez diferença, né? Você vê que você teria um alvo bem maior do que esse topo duplo aqui, beleza? Então você estaria tecnicamente levando vantagem aqui no alvo, enquanto a galera que está tradando já sairia aqui, eu sairia antes, né? Que eu também sairia antes, né? Tal. Você teria um alvo aqui, ó. Aí cara, vamos ver se faz sentido. Vamos ver se esse alvo maluco aqui faria sentido, né? Então esse aqui seria o alvo 2, né? No caso. Tá? De acordo com o Bitcoin, tá? Fazendo análise de um e trazendo para o outro. Vamos ver aqui se a gente tem, o que a gente tem aqui, ó. Desse topo para esse fundo aqui. Verdade, ó. Aqui onde é que a gente tem, ó. A gente começa a ter mais esses candles aqui, ó. A gente começa a ter aqui, ó, uma resistência, olha lá, de acordo com o perfil de volume, beleza? Então tu vê que quando passa daqui, já está tranquilo, já eles não tem nada aqui, ó, caiu muito rápido, né? Tá aí, traçando alvos e fazendo uma análise técnica de como comprar uma moeda de uma forma profissional, né? De uma forma mais justa, né? Que vai te dar realmente uma oportunidade de ganhar dinheiro sem ser doideira, de ver um youtuber falando qualquer merda aí e querer comprar. Beleza, rapaziada? O vídeo ficou longo, eu espero que vocês tenham aproveitado aí. Um abraço a todo mundo aí. E se inscreve no canal aí que a gente está sempre dando umas dicas importantes aí. Fui!